Bem, irmãos, nós agora estamos aqui para fazer a nossa aula de número 19 do nosso estudo na Confissão de Fé Batista de 1644. Estamos caminhando e já nos aproximando do final, né? Essa confissão ela tem 52 artigos. Nós já estamos aqui no artigo 36. Então, provavelmente, final de outubro a gente termine, conclua isso aqui e vamos nos programar nesses 2, 3 meses que vão faltar para pensar nas questões de recebimento de membros, de batismo daqueles que serão batizados. Tá bom? Nós temos hoje um assunto importante para tratar com vocês, irmãos. O título desta aula, de número 19, é Unidade e Diversidade na Igreja. Essa palavra diversidade, ela está sendo um vocabulário muito usado. Parece que tomaram esse vocabulário para eles por aqueles grupos de LGBT, coisas assim, não é? Tem a parada da diversidade, que é a mistura. Só que a diversidade que nós estamos aqui falando nada tem a ver com essa questão sexual, de gênero, etc., como eles assim aplicam. A diversidade na igreja, conforme a confissão de fé apresenta aqui, é simplesmente a ideia de que o corpo ele tem muitos membros e os membros são diferentes, estão unidos ao mesmo corpo, mas eles operam de maneira diferente. É só você pensar no seu próprio corpo, você olhar para o seu corpo, você vai ver que os membros do seu corpo são diferentes uns dos outros. Você olha para a sua mão, ela é diferente do seu pé, embora tenha alguma semelhança, não é? A questão dos dedos, a quantidade de dedos, etc. Mas a função é outra e há também diferença na anatomia, a forma também é diferente. Mas se você olhar, por exemplo, para o seu olho, não é? E olhar para o seu braço, você vai ver que a diferença é totalmente absurda. Um olho não tem nada a ver com o braço, mas ambos são do mesmo corpo. E eles estão unidos e eles trabalham entre si, cooperam entre si. Então, unidade e diversidade na igreja é justamente nós pensarmos nesses aspectos da igreja com muitos membros, mas todos os membros estando unidos a um só corpo e cada membro tendo a sua própria função no corpo. A mão tem uma função, o olho tem outra função, não é? Então os membros têm funções diferentes. Na igreja, nós também, como membros do corpo de Cristo, que é a igreja, nós temos funções diferentes. Eu sou o pastor da igreja. Vocês têm dons que receberam de Deus que são diferentes dos meus dons. Alguns de nós temos os mesmos dons, mas alguns têm um grau de elevação ou de exercício desse dom bem maior do que o outro. Então há essa diversidade dos dons na igreja também, nos membros da igreja. Eu vou ler para os irmãos o artigo 35 e o artigo 36 da confissão. É nele que nós vamos trabalhar. E eu peço que vocês fiquem bem atentos à leitura. O texto diz o seguinte: só para fazer um contexto aqui, na aula anterior nós falamos sobre a igreja como sendo o reino de Cristo visível aqui na terra, certo? Então, os crentes, eles são parte desse reino de Cristo na terra. O reino de Cristo é a igreja, é o reino visível do Senhor, onde se expressa o poder de Deus, onde está o povo de Deus e onde o próprio Deus está presente, Jesus Cristo, por meio do seu Espírito Santo. Então, voltando agora para o artigo 35, ele começa dizendo: e todos os seus servos, ele está falando dos servos do reino de Deus, ou seja, todos os crentes, e todos os seus servos são chamados para fora para que apresentem seus corpos e almas e tragam os seus dons que Deus lhes deu. Assim vindo, eles são por ele mesmo estabelecidos em suas diversas ordens, posições peculiares e uso devido, sendo adequadamente unidos e entrelaçados de acordo com a eficaz operação de cada parte para a sua edificação em amor.
Artigo 36. Sendo assim unidos, cada igreja tem o poder dado a elas, a partir de Cristo, para o seu melhor bem-estar, de escolher para si pessoas capacitadas para o ofício de pastores, mestres, anciãos, diáconos, sendo qualificados de acordo com a palavra, como aqueles a quem Cristo nomeou no seu testamento, para que apacentem, governem, sirvam e edifiquem a sua igreja. E nenhum outro tem o poder para estabelecer quer estes ou quaisquer outros. Até aqui. Esses dois artigos, eles tratam muito de uma doutrina chamada eclesiologia. O capítulo anterior da semana passada também fala de eclesiologia. Eclesiologia é o estudo sobre a igreja. Então, quando você fala dos pastores da igreja, os membros da igreja, o governo da igreja, todas estas coisas são eclesiologia, são parte do estudo sobre a igreja. Esses dois artigos, portanto, estão nos ensinando sobre a igreja. O que é a igreja local? Meus irmãos, é muito importante procurar entender o que é a igreja local, compreender bem a igreja local, porque nós somos parte dela. Você é parte de uma igreja local. Pense na sua família por um momento. Você está lá na sua casa, você tem seus pais, ou você é casado, tem seus filhos, as pessoas que moram ali na sua casa, às vezes um parente que mora com vocês, que não é filho, mas um irmão, um sobrinho, etc. Então, você precisa conhecer bem sua casa, não é? Você precisa conhecer as regras da sua casa. Se você é o filho, você tem que entender que o seu pai é o cabeça da casa, ele estipula as regras da casa, ele vai dizer, conforme as escrituras sagradas, as coisas que são lícitas naquela casa de acontecer, as que são proibidas de acontecer. Então você vai conhecer um pouco como funciona aquela família, a sua família. A mesma coisa em relação à igreja. Na igreja, há também um conjunto de regras, de regramento que nós, como servos do Senhor, precisamos estar aptos, né, para conhecer isso, entender bem como funciona. Então eu separei alguns temas aqui para os irmãos meditarem comigo. É importante também frisar mais uma vez que alguns artigos da confissão, eles têm uma linguagem mais teológica ou mais polida, mais difícil, mas nós vamos na explicação tentar esclarecer cada ponto desse. E o material que vocês vão receber, eu esqueci de colocar no grupo hoje, mas já terminando a aula eu boto, vocês podem reler em casa. Ele vai estar ali também com todas as explicações. Bem, o primeiro tema que nós abordamos aqui é o tema do chamado universal para o serviço. A Confissão de 1644, nesse artigo 35, primeiro que nós lemos, ele, tratando sobre a igreja, diz o seguinte: todos os seus servos são chamados para fora, para que apresentem seus corpos e almas. Essa expressão é bem interessante, irmãos. A ideia central aqui é o conceito de sacerdócio universal dos crentes. Sacerdócio universal significa que todos os crentes, todos nós, somos sacerdotes num certo sentido. Todo crente exerce um tipo de sacerdócio diante de Deus. Inclusive os pastores exercem um sacerdócio diante de Deus também. Então, o conceito do sacerdócio universal de todos os crentes é aqui apresentado, e esse conceito ele encontra base no primeiro livro que Pedro escreveu, no capítulo 2, verso 9. O texto diz o seguinte: mas vós sois uma geração escolhida, um sacerdócio real, uma nação santa, um povo peculiar, para que anuncieis os louvores daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Perceba que a confissão começa dizendo que todos os servos são chamados para fora. Isto é, eles são retirados do mundo, das trevas, do pecado. Todos nós estávamos lá antes de sermos salvos. E o Senhor nos chama com o seu poder para sair de fora
e fazer parte da igreja. Há uma passagem que também é muito interessante, que nos é dito que Jesus Cristo nos tirou do reino das trevas, Deus nos tirou do reino das trevas e nos levou para o reino do Filho do seu amor. Então são dois reinos, não é? A expressão, o reino do diabo, o reino das trevas, e o reino de Cristo, a igreja. E Deus nos tirou para fora, nos tirou daquele reino e nos colocou no reino de Jesus Cristo, a igreja. Então a ideia é que todos os crentes são chamados por Deus. E essa ideia de chamado, meus irmãos, ela é uma ideia muito interessante, porque ela serve para dissipar aquele pensamento de que nós, por nós mesmos, decidimos ser crentes. Como se não houvesse um chamado interior da parte de Deus. Esse chamado que a confissão frisa aqui não é um chamado externo. O chamado externo existe. Então, quando um pastor ou você mesmo está pregando o evangelho para alguém, você está chamando aquela pessoa a servir a Deus. Deixe o pecado, abandone essa vida, isso é uma miséria. Venha servir a Cristo, entregue sua vida a Jesus. Venha, é um chamado. Mas o chamado que está sendo dito aqui é um chamado que Deus realiza e não os homens. Esse chamado muitas vezes é realizado por meio dos homens, mas é um chamado divino. Então Deus chama este povo, estes que serão crentes, chama das trevas para fazer parte da igreja. Então todos os crentes são chamados assim a servir a Deus como sacerdotes do Senhor. Esse também é um ponto que nós precisamos meditar, irmãos. Porque às vezes vocês olham para mim, por exemplo, como pastor da igreja, ou outros pastores que vocês conhecem, e vocês imaginam que só estes são os sacerdotes, usar aqui essa expressão do Antigo Testamento, só estes são os sacerdotes. Mas a Escritura nos diz que, de um modo bem peculiar, todos os crentes são sacerdotes diante do Senhor. Vocês precisam apresentar as próprias vidas diante de Deus. Não é assim que Paulo diz? E apresentei vossos corpos como sacrifício vivo diante do Senhor. O sacrifício quem apresentava no Antigo Testamento? Não era o sacerdote? E ele está dizendo que todos nós temos que apresentar um sacrifício. Isto é, todos nós precisamos fazer aquilo que o sacerdote fazia. Todos nós somos sacerdotes nesse sentido. É o sacerdócio universal do Senhor. Então, todos os cristãos são chamados a se apresentar e servir a Deus como sacerdotes. Essa vocação, ela é abrangente, ela engloba tanto o corpo quanto a alma de cada um de nós, indicando um serviço integral que envolve todo o nosso ser. Ou seja, quando você vai servir ao Senhor, você não vai pensar assim, a minha carne, meu corpo aqui, eu vou servir só espiritualmente. Ou seja, eu vou orar, eu vou ler a Bíblia, vou ter bons pensamentos, mas no meu corpo, na minha carne, não tem nada a ver com isso, eu vou fazer outras coisas. Nós somos chamados, irmãos, a sermos de Cristo de corpo e alma. Então, é claro que essa dicotomia que eu acabo de mencionar aqui é impossível de ser feita na prática. Mas veja, nós temos que ter consciência que os nossos corpos também são oferta ao Senhor. Aquilo que fazemos aos nossos corpos é oferta ao Senhor. Então, se você não cuida do seu próprio corpo, se você peca com o seu corpo, não pense que é uma questão meramente espiritual, que não envolve a nossa própria carne, né? Envolve isso também. Então, relacionado com isso que nós vimos agora, está essa ideia do sacrifício vivo de cada servo de Deus, que tem que se apresentar diante de Deus. Romanos 12, verso 1, vai apoiar essa ideia, quando Paulo convoca os crentes a oferecerem seus corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. O que significa que a vida cristã é uma vida de devoção completa, onde cada aspecto da nossa existência é dedicado ao serviço de Deus. Por que isso é importante, irmãos? Porque todos nós temos uma vida fora da igreja.
e fora da nossa casa. Então, quem trabalha fora, por exemplo, está rodeado de pessoas ali, né, está rodeado de companheiros, colegas de trabalho que não são cristãos. Irmão, acho que o rapaz chegou ali, irmão Antônio. E acontece que, mesmo nesses ambientes que são, às vezes, muito mais ocupados por pessoas que não são crentes, mesmo ali nós temos que mostrar a nossa piedade, a nossa fé e a nossa vida cristã. Então, se você está na universidade, você tem que ser um bom crente na universidade. Se você está trabalhando na empresa que você trabalha, você deve ser um bom crente na empresa que você trabalha. Então, o seu patrão vai pedir que você faça um trambique, uma coisa errada, você não deve fazer isso. Você deve, como cristão, se recusar. Porque, veja, tudo na sua vida, seus atos, seu corpo, sua alma, tudo está envolvido em servir a Deus. Tudo, absolutamente tudo. Então essas coisas são bem importantes, irmãos, quando pensamos em Romanos 12, verso 1. Por exemplo, quando somos chamados a oferecer nossa vida diante de Deus. E oferecer a vida diante de Deus não é só oferecer na igreja, não é só no culto de domingo, não é só no momento de devoção na sua casa. É em cada aspecto da sua vida, em cada momento, em cada situação da nossa vida. Um outro ponto interessante que a nossa confissão trata aqui vem da diversidade dos dons e das funções que esses dons operam no corpo, ou seja, na igreja de um modo geral. Conforme a nossa confissão, há uma diversidade de dons no reino de Cristo, que é a sua igreja, e cada dom e talento deve ser usado pelo povo de Deus, onde Deus os colocou. A confissão diz: eles são por Ele mesmo, isto é, por Cristo mesmo, estabelecidos em suas diversas ordens, posições peculiares e uso devido. A diversidade dos dons espirituais é uma característica fundamental da vida cristã, conforme Paulo vai nos dizer lá em 1 Coríntios capítulo 12. Essa passagem é interessante. Paulo escreveu o seguinte, a respeito da igreja, dos dons que há na igreja, dessa diversidade de dons que há na igreja. Ele disse, 1 Coríntios 12, a partir do verso 4. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Ele se refere ao Espírito Santo. E há diferentes ministérios na igreja, ou no corpo, né? Mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Essa última parte, a diversidade de operações, são as diversidades de dons e talentos que há na igreja. Mas Deus é o Senhor que opera em todos esses dons e talentos diversos que há na igreja. Então Deus concede diferentes dons para a igreja, para diferentes pessoas na igreja, e todos com o propósito de edificar o corpo de Cristo. O Senhor sabe exatamente, irmãos, qual é a necessidade, tanto as necessidades básicas e gerais, como as necessidades mais específicas de uma igreja local. Aqui também é importante frisar que nenhuma igreja local é absolutamente igual à outra. Então, vocês fazem parte dessa igreja, ela tem seus próprios desafios, que talvez a outra igreja ali não tenha. Esses desafios que nós temos aqui não são os mesmos da outra igreja, ela tem outros desafios. Não é? Às vezes uma igreja está plantada num local perigoso, num local de risco, ao redor de muitas falsas religiões, e às vezes uma outra igreja está num contexto totalmente distinto desse. O que Deus faz? Ele dá a cada igreja os dons e talentos necessários. É por isso que uma pessoa, irmãos, que é membro de uma igreja local, ela deve entender que foi levada ali por Deus. A ideia de chamar para fora é chamar para ser crente, em primeiro lugar.
para ser um cristão, mas também é o chamado onde Deus vai colocar cada cristão para servir. Ou seja, para que igreja local aquele cristão irá? É Deus, pelo Espírito Santo, que vai fazer essa operação. E ele leva aquele cristão para aquela igreja local, porque os dons e talentos que ele deu àquele cristão são necessários naquela igreja local. Entende? E aí imagine que um crente decide sair da igreja. Eu quero sair da igreja, pastor, sem um motivo justo. Há motivos justos para sair de uma igreja, mas há motivos injustos, ou seja, não é um motivo para sair da igreja. Então, qual é o motivo, por exemplo, injusto? Você diz assim, eu quero ir para uma outra igreja, pastor, porque a outra igreja é mais perto da minha casa. Você acha que isso é um bom motivo para sair da igreja que Deus te colocou? É um motivo justo? Não é. Exatamente. Não é um motivo justo. Aquela igreja, você é um dom e talento naquela igreja. Deus te colocou ali com um propósito. É como se você fosse arrancado dali e aquela igreja ficasse desfalcada de algum dom. Entende? Então, irmãos, essas coisas são muito importantes quando se fala dessa diversidade de dons e operações que Deus faz na igreja. Então, por que a igreja não tem só pastores? Porque ela precisa de outros dons e talentos. Ela precisa de pessoas que orem na igreja. Aí você pode até pensar o seguinte, mas todo mundo na igreja ora, certo? Mas alguns Deus dá um dom para a oração de uma maneira especial. E aquela pessoa, às vezes, ela é tão útil naquela igreja, ela nem se dá conta disso. Mas ela é tão útil no meio daquela igreja, porque ela é uma mulher de oração, um homem de oração, etc. E assim, todos os dons que a igreja tem. Todos os membros da igreja com seus próprios dons. Isso reflete, irmãos, dentre outras coisas, a riqueza da graça de Deus, que opera de várias maneiras na igreja local. No nosso meio, não é? Deus opera de maneiras diversificadas de fato. Em Romanos 12, nos versos 4 e 6, aqui o apóstolo Paulo ele explora a analogia do corpo, onde cada membro tem uma função específica. O texto diz assim, porque assim, Romanos 12, versículos 4 ao 6, porque assim como temos muitos membros em um corpo, e nem todos os membros têm a mesma função, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, e cada um membros uns dos outros. Então, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se for profecia, profetizemos segundo a medida da fé. Então, Paulo está dizendo aqui que a semelhança do próprio corpo, que tem vários membros, Deus também dá vários dons à igreja, aos membros da igreja, para o próprio crescimento e edificação da igreja. Então, na igreja, há uma variedade de ministérios, e cada um com seu próprio papel e importância. Mas todos trabalham em harmonia, né, para que o reino de Deus avance na terra. Então, quando você olha para a igreja local, irmãos, a igreja local ela é um organismo vivo, como um corpo. Essa linguagem é Paulo, o apóstolo, que usa. Como um corpo vivo, que tem muitos membros, cada membro a própria função específica. Assim a igreja tem muitos membros. A cada um de vocês Deus concedeu dons específicos. E é por isso que a igreja vive, porque ela precisa dessa unidade. Ela precisa dessa ideia orgânica funcionando perfeitamente. E é por isso que a igreja às vezes adoece, porque ela perde um membro. Então ela perde um dom, um talento ali. Até que Deus venha repor esse talento, a igreja vai sofrer, a igreja vai ficar desfalcada, e não é o que nós desejamos. Em terceiro lugar, a confissão também fala sobre a unidade e a interdependência no corpo de Cristo. Diz o seguinte o nosso texto, sendo
adequadamente unidos e entrelaçados, de acordo com a eficaz operação de cada parte. Então, a nossa confissão usa essa linguagem interessante, ela diz que os membros da igreja, nós, estamos unidos e entrelaçados uns aos outros. Não somos, assim, casinhas separadas. Nós estamos unidos, nós cooperamos juntos uns com os outros. Efésios 4,16 vai descrever a igreja como um corpo onde cada parte está unida e funcionando em sincronia. Essa imagem ela é fundamental para a compreensão da nossa eclesiologia, irmãos. Ela demonstra que a igreja é uma entidade viva e cada membro é vital para o crescimento e edificação de todo o corpo, né, de toda a igreja. Às vezes eu falo para os irmãos, oh, você não veio domingo, sentimos sua falta domingo, você não veio tal dia, sentimos sua falta. E às vezes as pessoas acham que é só o pastor estar falando isso por falar, não é? Ou então outro irmão que diz isso para você. Ah, o irmão está dizendo isso por educação, tal. Olha, pode até ser que alguns digam por educação, mas biblicamente faz falta. E não é só porque a presença física da pessoa não está ali, é porque ela tem uma função na igreja. E quando eu digo função, eu estou falando de uma função orgânica para a vida da igreja. Não estou falando de cargo, não estou dizendo que ela é diretora de escola bíblica, não estou dizendo que ela é secretária, nada disso. Não é porque é a tesoureira, nada disso. É porque no organismo vivo da igreja local, aquela pessoa funciona. É como se você fosse para a rua e dissesse, hoje eu vou deixar aqui a minha mão direita em casa e eu vou lá no centro da cidade, sem a minha mão. Obviamente isso não é possível, né? Mas a ideia é mais ou menos essa. Então, quando toda a igreja está unida, toda a igreja está trabalhando junto no reino de Deus, na casa de Deus, ela está funcionando em plena harmonia. É como o seu corpo, quando tudo está bem, tudo está funcionando bem, então as coisas não é, fluem bem, os sinais vitais estão ótimos, etc. Essa é a imagem que nós temos aqui na Escritura. 1 Coríntios 12, dos versos 12 ao 27, também reforça essa ideia ao afirmar que, embora haja muitos membros, há um só corpo. Então você pode até falar mesmo em muitas partes no corpo, mas o corpo é um só, não é? Você não tem dois corpos, você tem um corpo apenas. E esse corpo tem muitos membros, de fato. Então a unidade da igreja, nessa diversidade de pessoas, com cada pessoa com o seu dom, ela é crucial. A operação eficaz de cada parte do corpo de Cristo é o que permite o crescimento em amor. Então, se nós fôssemos sentar aqui, irmãos, e eu tivesse aqui com um questionário, uma lista, alguma coisa, para anotar o dom de cada um de vocês, uma vez eu li um livro que era assim, né? Descubra o seu dom. Aí tinha umas técnicas lá para descobrir o dom, um negócio meio empresarial, assim, sabe? A linguagem diferente. Mas veja, se nós fôssemos fazer isso, eu fosse anotar os dons do João, da Naíra, das nossas irmãs aqui, irmãos, cada um anotando tal, e fosse dizer, aí eu ia saber quais dons tinha na igreja. Ah, nossa igreja tem esses dons aqui e tal. Então vamos fazer a estratégia da igreja conforme os dons e talentos que a igreja tem. E a gente montava uma estratégia exatamente pensando, essa irmã vai ficar ali, esse aqui vai fazer aquilo outro, tal. Mas veja, a confissão diz que Deus faz isso de maneira miraculosa, extraordinária. Ou seja, na verdade, nós podemos fazer uma tentativa de fazer coisas assim, mas nós mesmos falhamos nisso. Mas o Senhor da igreja, ele entrelaça os irmãos com seus dons, de maneira que tudo vai funcionar bem na igreja. É por isso que a expressão que foi usada aqui, irmãos, ela é interessante. A operação eficaz de cada parte do corpo de Cristo é o que permite o crescimento da igreja em amor. Isso também implica que a saúde espiritual de uma igreja depende da participação ativa e saudável de todos os membros. Veja, se a nossa igreja
Vamos pensar aqui nesta igreja local. Se as pessoas começam a faltar no dia da adoração, o domingo, que é o dia que todo mundo tem que estar na igreja. Aí você não vem para a igreja nesse domingo, aí passa outro sem vir, aí vem um, aí passa 2, 3 sem vir, e assim várias pessoas começam a fazer isso. Não estão fazendo não estão cometendo nenhum pecado escandaloso, assim, não estão mentindo, não estão roubando, não. Então, o pecado é não vir para o culto a Deus. Essa falta, irmãos, ela começa a deteriorar a igreja, ela vai enfraquecer a igreja. E você pergunta, mas pastor, eu não entendo. Por que a igreja vai ficar enfraquecida porque alguns irmãos estão faltando? Vocês já devem ter raciocinado pelo que eu já ensinei aqui. Por causa dos dons e talentos, porque a igreja é um organismo vivo. Então, se faltou a mão, faltou a orelha, faltou ali o nariz, faltou um pé, imagine como é que vai estar esse corpo. E isso continuamente vai causar um prejuízo na igreja. Então, não é só faltar porque qualquer que seja o motivo, digamos assim. Claro que as pessoas às vezes faltam à igreja por um motivo justo. Mas veja, quando você começa a deixar de vir à igreja, você pode não perceber, mas você não está só enfraquecendo você mesmo, você está enfraquecendo a igreja local, que você é membro, que você faz parte. Em quarto lugar, vem a autoridade e a autonomia das igrejas locais. Isso aqui já está no artigo 36, no artigo que nós lemos seguinte, né? E aqui é afirmado a autonomia das igrejas locais, que é, na verdade, uma doutrina central para os batistas. Nós, batistas, entendemos que cada igreja local é um reino em particular. Ou seja, cada igreja é soberana, é como um país. O país não é soberano? Um outro país não pode interferir nesse país, a não ser que faça guerra. Mas se não fizer, ele sabe que lá as leis podem ser até diferentes daquele outro país, mas aquele lá não pode se intrometer. A lei é aquela. A igreja, ela é soberana em relação a isso. Nenhuma outra igreja, nenhuma convenção estadual, nacional, mundial, nada disso tem autoridade e poder sobre uma igreja local. Ela pode ser uma igreja de 10 pessoas, pobre financeiramente, mas ela é independente. Ela é que decide os rumos da sua vida como igreja local. Ela pode ouvir conselhos de outras igrejas, mas a decisão é a igreja local que toma. E isso é um princípio muito caro para nós batistas, irmãos, o nosso pensamento batista. Cada igreja, sendo uma expressão local do corpo de Cristo, tem o direito e a responsabilidade de governar a si mesma sob a liderança de Cristo. Quando nós falamos que o governo de uma igreja batista é um governo de pastores que a congregação participa desse governo junto com os pastores da igreja, nós não estamos negando que o governo maior é Cristo. Nós estamos dizendo que Cristo, que é o Senhor da igreja, deu poderes aos pastores e à igreja como um todo para autogovernar-se e não precisar de um grupo ali fora, de instituições à parte da igreja local para governá-la. Toda igreja é independente, irmãos. Toda igreja toma as suas próprias decisões. Toda igreja governa a si mesma. Isso é refletido, por exemplo, na prática que nós encontramos em Atos, capítulo 6, verso 3, naquela passagem que a igreja local ali vai escolher os seus diáconos. O texto diz o seguinte, Atos 6, verso 3. Por isso, irmãos, diz os apóstolos, escolhei dentre vós 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, os quais possamos nomear sobre este serviço. A pergunta é, Pedro aqui, o apóstolo Pedro, está dizendo que a igreja como um todo precisa escolher
é uma decisão da igreja. Pedro só dá as qualificações da pessoa que vai ser escolhida. Tem que ser um homem assim, cheio do Espírito Santo, de sabedoria. Mas a igreja é quem vai dizer isso. Então, os oficiais da igreja, aqui especialmente os diáconos, não é uma escolha que vem de fora. Não é o pastor que escolhe os diáconos da igreja. É a igreja local que escolhe os seus diáconos e os seus pastores. Quando um pastor assume o púlpito de uma igreja, isto é, assume uma igreja local, digamos que eu vou sair daqui e um outro pastor vem para cá, certo? Esta igreja local é quem vai chamar esse pastor, convidá-lo para pastorear. Ela vai observar os dons e talentos dele, então convida-o para pastorear. E ele aceitando, esta igreja local vai ordená-lo ao ministério desta igreja. Então, quando eu assumi o púlpito aqui, acho que um mês e pouco depois, na verdade, que eu tinha assumido o púlpito, né, ainda estava naqueles trâmites, então houve o culto de ordenação ao ministério. Não ao ministério pastoral, porque eu já era pastor, mas ao ministério pastoral desta igreja local. A igreja estava dizendo, este homem é o nosso pastor a partir de agora. Entende? Este homem é o pastor da igreja a partir de agora. Então é a igreja quem escolhe. Não é uma convenção que vai e manda o pastor para aquela igreja. Não, isso não é uma prática do governo batista. No governo batista, a soberania é dos membros, é da igreja local. Isso aqui é bem interessante, irmãos, e importante. A igreja local tem a capacidade de tomar decisões independentes em assuntos práticos, como, por exemplo, a coleta e a distribuição de ofertas, indicando, assim, uma administração autônoma, mas sempre sob a orientação da palavra de Deus, que é a constituição da igreja. Então, a igreja é soberana para tomar decisões? Sim. Mas ela toma decisões de qualquer jeito? Não. Porque ela está debaixo de uma regra, que é a Escritura. Então, a igreja tem o seu caixa, por exemplo, e a igreja decide o que fará com seus recursos. Ela pode pensar em comprar um patrimônio, ela pode pensar em doar uma parte para os pobres, ajudar os doentes da igreja, etc. É a igreja quem vai decidir como vai gerir as suas coisas. E não, mais uma vez, alguém de fora, um organismo estranho. O máximo que uma igreja local pode permitir é aceitar ouvir propostas. Às vezes a igreja passa por um problema e não está sabendo como resolver, precisa de ajuda, e ela então pede a outros pastores e igrejas locais que os ajudem a entender e a solucionar certo problema. Isso é absolutamente comum. As igrejas vão se reunir, vão pensar o caso e vão dizer, olha, no nosso entendimento, o caminho melhor é esse aqui. Mas a igreja local é que vai acatar ou não o conselho. Ela pode desprezar o conselho. Não, nós não entendemos assim. E não há nenhum erro nisso. Porque ela é soberana até para errar, se for o caso. Ela é soberana. E, como eu disse aqui, todas as decisões da igreja precisam estar pautadas pela Escritura. Então, ela não pode tomar nenhuma decisão que não esteja ali embebida com a palavra de Deus. Então, por exemplo, a igreja local decide começar a mudar o culto bíblico da igreja e ela vai retirar elementos do culto. Por exemplo, a igreja não vai mais ter pregação. Agora, a gente vai fazer só uma reflexãozinha ali de 5 minutos e o culto vai ser só música, apresentação, teatro, etc. Isso ela não pode fazer. Por que ela não pode fazer? Ela pode fazer em pecado. Mas por que ela não pode fazer? Porque as Escrituras não nos falam que o culto é assim. As Escrituras nos dizem como é o culto a Deus. Então a igreja tem que se submeter às Escrituras e dizer, vamos fazer como a Escritura diz. Entende? Então essa soberania ela está debaixo da palavra de Deus. A Confissão Batista de 1644, ela diz corretamente que, abre aspas, sendo assim unidos, cada igreja tem o poder dado a elas
a partir de Cristo, para o seu melhor bem-estar. Tem algumas coisas que a igreja recebe poder para agir e essa ação da igreja não está prescrita na palavra de Deus. Por exemplo, nós escolhemos o horário dos cultos. A Bíblia diz que o culto tem que ser no dia do Senhor. Ok, domingo, fazemos o culto no domingo, mas que horas? A Bíblia não diz. Quantos cultos no domingo? A Bíblia não diz. Pode ser 1, pode ser 10, depende da igreja, né? Mas a Bíblia não diz quantos são e nem que horas deve ser. Então a igreja, ela recebe autoridade de Deus para decidir questões como essa. Vamos fazer o nosso culto 9 horas da manhã, o melhor horário para todo mundo. A gente fez aqui uma entrevista com os membros, né, e vimos a vida de cada um, entendemos que o melhor horário é esse. E a igreja decide ser esse horário. Depois ela pode mudar. Olha, vimos que não foi um horário bom, vamos mudar para 8 da manhã, etc. Fazemos um culto, mas agora vamos começar a fazer 2 cultos no domingo. Ok. Ela recebe autoridade para fazer isso. Então, há certas coisas que a igreja local faz e faz corretamente para o seu melhor bem-estar, que não são prescritas na Bíblia, mas são autorizadas pela Bíblia devido ao poder que a igreja local recebe de Cristo. Em quinto lugar, irmãos, a igreja tem líderes, mas não é qualquer homem que pode ser líder na igreja. Há qualificações para esses líderes da igreja. Para nós, os batistas, as pessoas, abre aspas aqui, as pessoas capacitadas para o ofício de pastores, mestres, anciãos e diáconos, diz a confissão, sendo qualificados de acordo com a palavra, são reconhecidos e ordenados pela própria igreja local. Então veja, para ser um pastor, ele não deve simplesmente ter oratória. As pessoas às vezes acham o seguinte, ele fala bem? Fala, pronto. Não, pelo amor de Deus, isso é o maior erro. É melhor pegar um pastor que não fale muito bem, mas que seja muito bem na doutrina, firme ali no ensino bíblico, apesar de não se expressar tão bem, do que pegar alguém que fala muito bem, mas não fala nada das escrituras. Não é? Então, há qualificações para estes líderes da igreja, irmãos, que as escrituras apresentam. Essas qualificações não são dadas pelas universidades, não são dadas pelos seminários, não são dadas por ninguém de fora. São qualificações de Deus, que Deus dá aos pastores. E isso faz parte lá dos dons e talentos diversos que a igreja tem. Dentre esses dons e talentos, tem aqueles que são chamados para pastorear. Tito disse o seguinte, a partir do verso 5, ele diz, por esta causa te deixei em Creta, para que pusesse em ordem as coisas que ainda restam, e estabelecesse anciãos, isto é, presbíteros, é a mesma palavra, anciãos em cada cidade, como já te mandei. Então note que Paulo aqui, ao falar com Tito, ele está dizendo, olha, não esquece, você precisa ordenar pastores nas igrejas que estão em cada cidade. E ele continua dizendo, verso 6, aquele que for irrepreensível, marido de uma só esposa, tendo filhos crentes, não acusados de libertinagem ou rebeldia, porque o bispo deve ser irrepreensível, como administrador de Deus, não soberbo, não iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de lucro desonesto, mas amante da hospitalidade, amante dos bons, sóbrio, justo, santo, temperante, retendo firme a fiel palavra que lhe foi ensinada, para que seja capaz, pela sã doutrina, tanto de admoestar como de convencer os contradizentes. Então, aqui em Tito, Paulo dá aqui várias qualificações que se esperam dos pastores da igreja. É por isso, irmãos, que as igrejas, quando vão escolher os seus pastores, elas precisam olhar não para a oratória deles,
e nem para a capacidade teológica propriamente dita, esquecendo as outras coisas. Capacidade teológica é uma das coisas, mas ela deve olhar para essas qualificações que estão aqui. Todos os pastores da igreja precisam ter essas qualificações que a Escritura apresenta. Não são homens perfeitos, sem pecado, não é isso. Mas é a igreja observar que Deus capacitou alguns homens para ser pastores e estes homens vão apresentar essas qualidades. Os pastores são chamados a pastorear, ensinar, governar e servir as congregações. Esses papéis são estabelecidos por Cristo e devem ser preenchidos por aqueles que demonstram uma vida consistente com os padrões bíblicos, refletindo a responsabilidade séria do cuidado pastoral e da liderança espiritual. Nenhuma igreja local deve desprezar esses conselhos, irmãos. Porque um mau pastor ou um falso pastor, ele destrói vidas. Vocês devem também conhecer muitos casos assim, de falsos pastores que acabaram destruindo igrejas inteiras, famílias na igreja, ou vidas individualmente falando. Porque não eram homens de Deus. Porque a igreja não viu as qualificações, não fez ali o exame que é necessário. Nenhuma igreja local precisa se apressar para escolher seus pastores. Ela deve escolher bem, em oração e observando bem as qualidades do candidato ao ministério. E depois de todas essas coisas terem sido assim feitas, aí, confirmando, estes homens são ordenados ao ministério. Paulo diz, em outro lugar, que nós não devemos impor as mãos, estender as mãos para ordenar um presbítero apressadamente. E por último, irmãos, Cristo como a única ou a soberana autoridade sobre a igreja. O texto da nossa confissão diz ainda que somente Cristo, abre aspas, e nenhum outro tem o poder para estabelecer quer estes ou quaisquer outros na igreja local. Esse ponto vai reforçar a doutrina da supremacia de Cristo na igreja. Quando a gente fala que Cristo é o Senhor da igreja, é nesse ponto aqui. Porque embora a igreja local tenha recebido poder e autoridade, mas sobre ela está sempre o governo de Cristo. Então, Cristo governa sobre os presbíteros da igreja e sobre toda a igreja. Ele é o Senhor absoluto da igreja. Nunca esqueça disso. O governo da igreja é de Cristo em primeiro lugar. Hebreus 13, verso 7, essa passagem vai exortar os crentes a se lembrarem dos seus líderes, mas sempre reconhecendo que esses líderes devem a sua autoridade a Cristo. Porque, na verdade, é Cristo quem desperta os líderes da igreja, quem chama, vocaciona. Então, aqueles líderes estão sob a autoridade de Cristo, recebem poder de Cristo. É como se Jesus comissionasse líderes para a sua igreja. E como não? De fato, é assim que ele faz. Então, aqueles homens que são comissionados pelo Senhor não são os senhores da igreja. Eu não sou o senhor dessa igreja, eu sou o pastor dessa igreja. Sobre mim está o poder de Cristo. Sobre toda a igreja está o poder de Cristo. Ele domina a sua igreja. Ele exerce o poder sobre a sua igreja. Em Mateus 28, verso 18, o Senhor Jesus ele declara que tem toda a autoridade no céu e na terra. E isso aqui sustenta a ideia de que Cristo é o único cabeça da igreja, porque toda a autoridade de fato pertence a ele. Ao afirmar que nenhum outro tem poder de estabelecer líderes na igreja, a nossa confissão ela rejeita qualquer autoridade externa ou hierárquica, né? Como, por exemplo, papado, como se o Papa em si mesmo tivesse autoridade para escolher os bispos, os arcebispos, etc., né? Todo tipo de estrutura episcopal que existe em muitas igrejas por aí. Então, nós recusamos esses modelos todos porque entendemos que Cristo é, de fato, o cabeça da igreja
e só Ele é o Senhor da igreja. A igreja local, ela é diretamente responsável perante Cristo, que reflete uma profunda convicção do governo congregacional sobre a liderança do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, esses dois artigos que nós estudamos, irmãos, eles trazem essas questões que eu separei aqui, e estudar bem essas coisas, né, sem pressa, vai fazer de você um bom membro de igreja. Então tem gente que é frequentador de igreja, né? Mas tem pessoas que realmente são membros da igreja, bons membros da igreja. Um bom membro da igreja vai amar a sua igreja. Ele fará tudo para o bem-estar da sua igreja. Quando eu falo da sua igreja, estou falando de todos os cristãos da igreja, do corpo. A igreja somos nós, o corpo de Cristo. Então a confissão está dizendo exatamente isso, amados. Temos perguntas essa noite? Alguém que ficou em dúvida? Quer fazer alguma pergunta sobre o que nós falamos aqui? Pois não, irmã. O que é a profecia em Romanos 12, verso 6, né? Na Escritura Sagrada existem duas posições em relação a isso, corretas, né? A profecia, ela é aquela palavra que um profeta recebe de Deus. Isso aconteceu durante todo o Antigo Testamento. Nós temos os livros dos profetas e tal, não é? E também aconteceu no período do Novo Testamento. No Novo Testamento também haviam profetas de Deus, no período do Novo Testamento. Por outro lado, a Bíblia também chama de profecia a pregação da palavra de Deus, que é o que Paulo parece estar referendando aqui em Romanos verso 6, né? 12, verso 6, como nós falamos aqui. Então, essa profecia aqui, ela está ligada à ideia de falar a palavra de Deus, entende? Não é uma profecia de receber de modo miraculoso uma mensagem divina fora da Escritura Sagrada, não é isso. É falar o que a profecia, isto é, as Escrituras já falaram, você vai transmitir, pregar, em outras palavras, evangelizar, ensinar. É isso que significa aqui. E isso no tempo do Novo Testamento, irmãos. Porque quando Paulo escreve essas palavras em Romanos, o cânon, que é todos os livros da Bíblia, a gente chama de cânon, é o cânon. Então, naqueles dias, o cânon não estava completo ainda. Romanos está sendo escrito, né? Ele está escrevendo aqui Romanos, dizendo essas coisas todas. Então, a Bíblia estava sendo escrita. O Evangelho de João e o Apocalipse parece ter sido escrito mais para o final do primeiro século, ou no ano 70, 69, ou no ano 90. Então, a Bíblia